Hoje eu vou falar com você sobre um tema bem importante para as provas de residência. Eu vou falar sobre ciclo menstrual. As questões, na verdade, sobre ciclo menstrual especificamente acabam não sendo tão relevantes aí para as provas de residência, mas o tema ciclo menstrual é muito importante para que você consiga entender outros temas muito relevantes aí para a prova de residência, como amenorreia, climatério e sangramento uterino anormal. Então, fiquem ligados aqui nessa aula porque com certeza isso vai te ajudar bastante na preparação para a prova de residência. Então, como eu já falei, é um tema bem importante não apenas por ele em si, mas também pelos outros temas que dependem do conhecimento aí sobre ciclo menstrual. E para mostrar para vocês, né, a nossa engenharia reversa, a gente olhando aqui, né, os principais temas que apareceram em prova de residência, a gente vai ver que o ciclo menstrual está aqui, né, um tema intermediário, quase lá para o final dos temas que mais aparecem em prova. Mas se a gente for pensar em temas que dependem do conhecimento sobre ciclo menstrual, ó, amenorreia, climatério, sangramento uterino anormal, SOP, são temas importantes e que aparecem bastante aí nas provas de residência. Então, bora começar falando sobre alguns conceitos importantes aí, antes de falar de fato em ciclo menstrual, falar um pouquinho sobre alguns conceitos, sobre endocrinologia reprodutiva, porque tudo isso vai ser importante para o seu entendimento. Então, quando a gente fala aí de ciclo menstrual, a gente precisa lembrar que a menstruação passa a acontecer ali por volta do final da primeira década de vida, começo da segunda década de vida na menina, né? E a gente vai chamar a primeira menstruação dela de menarca. Lembrando que a menstruação é a descamação do endométrio que acontece a cada ciclo menstrual quando não há a fecundação. E aí essa menina que tem a sua primeira menstruação, que tem a menarca, passa a ter ciclos menstruais, lembrando que nos primeiros 2 anos ela pode ter uma imaturidade ali do funcionamento do eixo hipotálamo, hipófise e ovário, que eu vou falar um pouquinho para vocês, e ter ciclos mais irregulares que passam a se regularizar após 2 anos. Esse período em que a paciente tem ciclos menstruais, a gente vai chamar de menacme, né, que é um período reprodutivo. Aí, mais ou menos a partir da quarta, quinta década de vidas, essa paciente vai começar a ter o quê? Uma irregularidade menstrual, associada a diversas modificações aí clínicas e endocrinológicas que a gente vai chamar de climatério, até que ela pare completamente de menstruar e ela tem a sua menopausa, né? Menopausa é a última menstruação que acontece, ela ficou 12 meses sem menstruar, a gente vai chamar aquela última menstruação de menopausa e aí a paciente vai entrar no período de pós-menopausa ou também pode ser chamado de senilidade, né? Então é isso que vai acontecer mais ou menos aí ao longo da vida reprodutiva da mulher. Lembrando que quando a gente fala de ciclo menstrual, né, que é um período em que a gente tem diversas modificações aí hormonais que vão ter produções hormonais, alterações endometriais, alterações ovarianas, que o primeiro dia do ciclo menstrual, por convenção, é o primeiro dia da menstruação. Então, o primeiro dia de sangramento que a paciente apresenta, a gente vai considerar que é o primeiro dia do ciclo menstrual, né? Vale lembrar que o ciclo menstrual padrão para estudo, a gente fala em 28 dias, mas a gente tem variações da normalidade para cada mulher. Então, antes da gente falar de fato do ciclo menstrual, é importante retomar alguns conceitos também sobre a endocrinologia reprodutiva, então como funciona aí a produção hormonal aí no organismo feminino. E quando a gente fala de endocrinologia reprodutiva, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre o eixo hipotálamo, hipófise, ovário, né? Então a gente vai ter aqui basicamente o hipotálamo liberando o GnRH, que estimula por sua vez a hipófise a produzir as gonadotrofinas, que são o LH e o FSH, que por sua vez vão estimular os ovários à produção de esteroides sexuais, principalmente estrogênio e progesterona, mas também vou falar mais adiante sobre a produção de androgênios que acontece no ovário. E aí é importante lembrar que existe algumas alças aí de feedback, né? Então o estrogênio e a progesterona
fazem feedback negativo tanto com a hipófise quanto com o hipotálamo, e mais adiante vou falar sobre alguns outros hormôniozinhos aí mais específicos que também controlam aí esse eixo hipotálamo, hipófise, ovário. Vamos começar falando então lá de cima, lá do hipotálamo, né? Então a gente tem que lembrar que o hipotálamo é um órgão super importante aí pro funcionamento do ciclo menstrual, porque ele vai produzir o GNRH. E lembrando que a produção de GNRH, né, a secreção de GNRH, ela é pulsátil, ela não é uma secreção contínua. E por que é tão importante ter essa secreção pulsátil? Porque a depender de como esses pulsos de GNRH acontecem, a gente vai ter mais produção de uma gonadotrofina ou mais produção de outra gonadotrofina. Isso vai ser importante durante o ciclo menstrual. Até a puberdade, o eixo hipotálamo fica bloqueado, a gente não tem secreção pulsátil de GNRH. A partir da puberdade, aí a paciente vai ter a sua menarca, aí sim a gente vai ter a liberação da secreção pulsátil de GNRH. E como eu falei para vocês, por que é importante a secreção pulsátil? Porque na fase folicular, que é a primeira metade do ciclo menstrual, a gente vai ter o hipotálamo liberando pulsos rápidos. Então lembra de F de folicular, F de fast, rápido. Por quê? São pulsos de alta frequência, então eu tenho vários pulsos com baixa amplitude, que é o que eu tenho nessa região. Tenho vários pulsos, mas que são de baixa amplitude. Então lembra que isso vai estimular a produção de FSH. O FSH vai ser o hormônio, né, a gonadotrofina fundamental na primeira metade do ciclo. Já após a ovulação, na fase lútea, então lembra do L de lútea, a gente vai ter o hipotálamo funcionando devagar, low. Por quê? Porque a gente vai ter baixa frequência, então low frequency, né, se a gente fosse lembrar do inglês, e alta amplitude, que é o que a gente vê aqui. Isso vai levar a hipófise a produzir o LH, que é quem vai predominar ali principalmente no período ovulatório, periovulatório. A gente sabe que na fase lútea, na verdade, o LH começa também a se reduzir por conta do feedback negativo que a progesterona acaba fazendo. Então vejam que a secreção pulsátil é fundamental para que a gente consiga produzir as gonadotrofinas adequadas para cada momento do ciclo menstrual. E vale lembrar que além disso tudo que eu mostrei para vocês, que estrogênio e progesterona controlam aí a secreção pulsátil do GNRH, a gente tem outras substâncias que podem estar envolvidas aí no hipotálamo, né? Então, dopamina, serotonina, endorfinas, melatonina, noradrenalina. E é importante esse conhecimento porque existe até um tipo de amenorreia hipotalâmica por conta de algumas secreções de substâncias. Então, paciente que está submetido a estresse, a atividade física intensa ou que tem algum transtorno alimentar, ela pode produzir essas substâncias que acabam alterando a secreção pulsátil de GNRH e podem levar, por exemplo, a amenorreia hipotalâmica, que é uma das causas aí de amenorreia. E lembrar, né, que os principais reguladores hipotalâmicos, o estrogênio e a progesterona, que tem um efeito bimodal. Como assim bimodal? Habitualmente, eles vão fazer feedback negativo, mas, por exemplo, o estrogênio em altas concentrações faz feedback positivo, ele estimula a secreção de gonadotrofinas, e isso vai ser importante no período peri-ovulatório, um pouquinho antes da ovulação, ao passo que pequenas concentrações de progesterona também não fazem feedback negativo, fazem feedback positivo, e isso vai ser importante no período pós-ovulatório. Então lembrem-se que estrogênio e progesterona habitualmente fazem um feedback negativo, inibem a secreção ali do GNRH, mas eles também podem fazer feedback positivo a depender das concentrações, beleza? Então, falei um pouquinho sobre o hipotálamo, vamos falar agora da hipófise, né? Essa glândula tão importante aí no organismo, né? E no organismo feminino mais importante ainda, né? Então, a gente vai ter o hipotálamo secretando GNRH, que vai estimular o que a gente chama de adenohipófise, né? Essa porção aqui responsável pela produção da maioria dos hormônios aí do organismo, né? Então, prolactina, as gonadotrofinas, tireotrofinas, adenocorticotrofina e somatotrofina, né? Então vai ser responsável pela produção de vários hormônios, mas o nosso foco aqui vai ser nas
gonadotrofinas, lembrando que a gente também tem a neurohipófise, né, que vai ser responsável pela produção de ocitocina e de hormônio antidiurético, né? Então, as gonadotrofinas, lembrar o FSH, hormônio folículo estimulante, principalmente na primeira metade do ciclo vai ser muito importante, e o LH, o hormônio luteinizante, também vai ser produzido pela hipófise. E aí, a nossa hipófise vai produzir as gonadotrofinas que vão estimular o nosso ovário aqui a produzir hormônios e a desenvolver os folículos, né? Lembrar que o ovário, ele tem tanto a responsabilidade da produção dos esteroides sexuais, quanto do desenvolvimento dos gametas femininos, dos oócitos femininos. Então, tanto a esteroidogênese quanto a foliculogênese são de responsabilidade dos ovários. Uma coisa bem importante que a gente tem que lembrar é que a mulher já nasce com a sua quantidade de folículos que ela vai ter para o resto da vida, e ela só vai perdendo ao longo da vida, e isso vai se intensificar principalmente aqui nesse período próximo dos 50 anos, né, no período climatérico, em que a paciente vai chegar até uma falência ovariana completa. Vale lembrar que os oócitos, né, eles param a sua divisão celular na fase de diplóteno da prófase 1 da meiose, e eles só vão completar a sua divisão celular após a ovulação e só vai finalizar a divisão celular se houver fecundação. Então a gente tem uma pausa aí na meiose do gameta feminino que só vai se concretizar após a ovulação e depois após a fecundação. Isso é algum detalhezinho que às vezes as provas cobram de vocês. Então, trouxe um gráfico aqui que exemplifica essa perda de folículos ao longo da vida, né? Então, já na vida intrauterina, a gente começa a ter a queda da quantidade de folículos. Então, a paciente já nasce com a quantidade de folículos que ela vai ter para o resto da vida, e a gente tem uma intensificação da perda folicular entre a quarta e quinta décadas de vida, tanto que é nesse período que a gente vai ter aí o processo do climatério e depois a menopausa da paciente, porque ela passa a não ter folículos para produzir hormônios para ter ciclos menstruais regulares. E aí, para lembrar vocês, uma das funções importantes do ovário é a esteroidogênese, né? Então, a produção de esteroides sexuais. E isso vai acontecer no ovário, nas células da teca e nas células da granulosa, né? A gente vai falar mais adiante sobre a teoria das duas células. Então, as células da teca vão ser responsáveis pela produção principalmente dos androgênios, mas também da progesterona, lembrando que o colesterol é o ponto de partida para a produção dos esteroides sexuais, e nas células da granulosa, por ação da enzima aromatase, a gente vai ter a produção do estradiol, do estrogênio feminino. Então, a esteroidogênese, além da foliculogênese, também é papel dos ovários, né? E aí, só lembrar mais ou menos as ações de cada um desses hormônios, né, no organismo feminino. Então, a gente tem diferentes tipos de estrogênio, o estradiol, que é o que predomina, produzido pelo ovário, a estrona, que é produzida sobretudo pela conversão periférica dos androgênios no tecido adiposo, no tecido periférico, e o estriol, que é um estrogênio que vai predominar principalmente durante a gestação, tá bom? Então, no trato reprodutor feminino, o que o estrogênio vai fazer? Amadurecer o epitélio vaginal, aumentar a produção do muco cervical e torná-lo mais filante, proliferar o endométrio e promover o desenvolvimento mamário. Fora do trato reprodutor, promove redução da temperatura no sistema nervoso central, aumento da gordura corporal, diminuição da reabsorção óssea, né? Então protege contra a osteoporose e faz a síntese de colágeno. Então é um hormônio que tem muitas ações também extragenitais. Lembrar que a gente também tem produção de progesterona pelos ovários, que vão fazer o que no organismo feminino? Fazer o endométrio ficar secretor, né, no ciclo menstrual, fazer o desenvolvimento do sistema lobular mamário, inibir o peristaltismo tubário, então a movimentação tubária,
inibir a maturação celular vaginal, então a gente tem ali uma parada no desenvolvimento do epitélio vaginal e torna o muco cervical mais espesso. Então, isso é a progesterona endógena, mas lembra que a gente tem progesterona nos anticoncepcionais, que também vão fazer esse tipo de coisa. Atrofiar o endométrio, espessar o muco cervical e diminuir o peristaltismo tubário, e tudo isso vai favorecer a anticoncepção. E fora do trato reprodutor, vai promover aumento de temperatura no sistema nervoso, diminui a eliminação de potássio, aumenta a excreção de sódio, promove, então, essa hipertermia no sistema nervoso e restaura o tônus vascular normal. Então, a gente quando fala de ovário costuma pensar em estrogênio e progesterona, mas a gente também tem que lembrar que o ovário é responsável pela produção de uma parcela dos androgênios que circulam no organismo feminino. Então, lembrar que os dois principais órgãos envolvidos com a produção de androgênios são a suprarrenal e os ovários. Então, a gente vai ter produção pelos ovários e pela suprarrenal da androstenediona e da testosterona. A dehidroepiandrostenediona vai ser produzida predominantemente pela suprarrenal, e aí a gente tem o sulfato de dehidroepiandrostenediona, o SDEA, que é produzido quase na totalidade pela glândula suprarrenal. E esse conhecimento é importante, principalmente quando a gente fala da investigação de doenças que levam ao hiperandrogenismo, então síndrome dos ovários policísticos, hiperplasia adrenal congênita, outras doenças, tumores produtores aí de androgênio. Então é importante a gente lembrar sobre essa diversidade de produção aí de androgênios no organismo feminino. Eu trouxe uma questãozinha aqui que aborda esses conceitos mais básicos aí do ciclo menstrual, da endocrinologia reprodutiva. Então ele vai trazer aí uma introdução e vai falar qual alternativa representa uma função extragenital do esteroide estrogênico, e foi exatamente o que eu mostrei para vocês. Se a gente for lembrar, o estrogênio promove a hipotermia do sistema nervoso central, enquanto a progesterona promove a hipertermia, tanto que a paciente ali no climatério pode ter sintomas vasomotores associados a um desequilíbrio do controle da temperatura em nível central. Alternativa correta aqui, alternativa A. E além desses hormônios principais aí que a gente sempre fala, estrogênio, progesterona, a gente tem que lembrar que a gente tem alguns outros peptídeos que são produzidos pelos ovários, que também fazem parte do controle do eixo hipotálamo, hipófise, ovário. Então, a inibina B, que predomina na fase folicular, ela faz um feedback negativo na hipófise, enquanto a gente tem a inibina A na segunda metade do ciclo, na fase lútea, também promovendo inibição da hipófise. Então, além da progesterona, do estrogênio e dos androgênios, a gente tem que lembrar das inibinas. Então, inibina B, que predomina na fase folicular, primeira metade do ciclo, e inibina A, que predomina na segunda metade. Ambas promovem um feedback negativo na hipófise, diminuem a secreção das gonadotrofinas. Vale lembrar que a inibina B é o principal hormônio que cai lá na fase climatérica. Então não é o estrogênio que cai, é a inibina. Como a inibina cai, a gente perde esse feedback negativo na hipófise e a gente começa a ter o quê? Elevação da produção de FSH. Por isso que se eu dosar o FSH de uma mulher no climatério, ele tende a estar aumentado por conta dessa perda de feedback. Por isso que eu falo que o conhecimento sobre ciclo menstrual é importante para a gente compreender outras patologias. Então, se a gente for olhar aqui os mecanismos reguladores, então a gente vai ter estrogênio e progesterona, que podem fazer tanto efeito positivo ou negativo na hipófise e no hipotálamo, como eu mostrei para vocês, e a inibina, que faz um feedback negativo na hipófise, Então, esse é o nosso eixo hipotálamo-hipófise. Lembrar daqueles outros, outras substâncias que podem interferir na secreção pulsátil do GNRH. Lembrando que isso é importante quando a gente fala de amenorreias hipotalâmicas induzidas ou por estresse, ou por atividade física, ou por transtornos
alimentares. Essas outras substâncias podem interferir na secreção pulsátil do GNRH. Beleza? Então, nessa primeira parte aqui, falei para vocês sobre conceitos mais básicos aí relacionados ao ciclo menstrual e conceitos de endocrinologia reprodutiva. Na próxima parte da aula, aí eu vou entrar e detalhar o ciclo menstrual feminino, beleza? Então, vamos para a nossa próxima parte?